Fala cidadão! O canal Tópicos hoje tem muita informação e na área das ciências humanas vai trabalhar o assunto hoje, trabalho. O que é trabalho na visão da filosofia, da história e do ensino religioso? Na visão da filosofia, o trabalho, se nós analisarmos a Grécia Antiga, Aristóteles coloca o trabalho como oposição à liberdade. Também via a ociosidade e a nobreza como busca, como objetivo desejável, porque o trabalho era só para as mulheres, os escravos e os servos. Então ficar ocioso era desejável. Trabalhar era para quem não tinha condições de ficar parado. Como frase da filosofia, eu deixo as palavras de Platão, que disse que o começo é a parte mais difícil do trabalho. Analisarmos o trabalho na visão da história já é um pouco diferente. Trabalhava-se na agricultura na Idade Média, por exemplo, era uma tarefa árdua. Quem era obrigado a trabalhar e era forçado a trabalhar pelos seus patrões não tinha escolha. Mas quem tinha preferia ficar parado fazendo festa, não se preocupava com o dia de manhã, e o ócio era considerado a parte mais adequada e ideal. Ainda numa visão da história, nós podemos analisar que o trabalho não ficava em primeiro plano. Mas a partir de Martinho Lutero, quando declarou a ociosidade um pecado, ele disse que o homem nasce para trabalhar e escreveu Lutero. Segundo ele, o trabalho era um serviço divino, no qual, ao mesmo tempo, uma vocação. E isso acelerou o desenvolvimento do próprio capitalismo. Século XVIII, começou a industrialização na Europa. E aí, Henry Ford aperfeiçoou o trabalho com as linhas de montagem e as linhas de produção. Já no século XX, aumentaram significativamente os custos de montagem na indústria automobilística, estabelecendo padrões para a indústria em geral. E ao longo do século XX, significativamente, os custos sociais, os trabalhos, tudo, a oportunidade começou aonde a mão de obra trabalhada ela se tornava mais barata. Daí em diante, século XXI, os novos campos de trabalho, as novas transformações, as tecnologias digitais, isso trouxe avanços tecnológicos e começou a mudar esses conceitos e essa maneira de analisar o trabalho. No mercado de trabalho atual e futuro, nós vamos ver o trabalho numa concepção um pouco diferente. Hoje se trabalha a vocação, a inovação, o empreendedorismo. Tudo isso pode voltar a transformar a maneira em que se vê, que se trabalha e que se analisa a forma em que se vê e se age no trabalhar, no trabalho. Frase da história: se lhe pedirem para varrer as ruas, faça isso como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha e como Shakespeare escrevia. Frase de Martin Luther King. O trabalho, na visão do ensino religioso, eu quero citar aqui a teologia cristã, que dá o exemplo bíblico, que diz, através da Bíblia, que o trabalho é bom, é necessário, mas por causa do pecado tornou-se difícil e árduo. Quando Deus criou Adão e Eva, mandou que eles tomassem conta de toda a terra, dos animais, isso está lá em Gênesis 1:28. Esse trabalho era bom, era agradável, mas quando eles pecaram, a tarefa de cuidar da terra ficou difícil, eles foram amaldiçoados e o trabalho se tornou duro e difícil. Gênesis 3, do 17 ao 19. Frase do ensino religioso: devemos ser honestos e fiéis no trabalho que fazemos para mostrar como em Jesus somos diferentes. 1 Tessalonicenses 4, do 11 ao 12. Pois é, assunto informado e assunto abordado. Porém, você analisou que na filosofia trabalhar era algo não bem visto? Você analisou que na história capitalista principalmente, de produção,
da sociedade que ainda é muito atual, o trabalhar é fundamental, extremamente necessário e somos um pouco dependentes dele? E você já analisou que numa ótica cristã, na origem de Adão e de Eva, do ensino religioso pela Bíblia, o trabalhar era algo que era para ser feito com prazer, ser feito de uma maneira que não era pesada, e depois do pecado se tornou difícil a tarefa e árdua? Você já analisou, para você o trabalho é difícil? Para você o trabalho é árduo? Ou para você o trabalho ele é extremamente relevante e compensador e fácil, adequado? E aí, já pensou nisso? Valeu! E o canal é Tópicos Professor Fabiano. Deixe um like, te inscreva no canal, aperte o sininho para receber as notificações e é isso, tchau!